Longos dias e belas noites, meus caros amigos e amigas. Meu nome é Fábio Souza. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o canal Jogo às Cegas. Galera, eu tava hoje cedo procurando alguma coisa para assistir, né, para passar o tempo. Tava aqui com a minha esposa, então ela gosta muito de assistir documentários. Tava procurando um bom pra gente aqui, né? Então, por acaso me deparei com um documentário qual falava sobre aquele fatídico acidente aéreo que vitimizou o time inteiro da Chapecoense. Os caras estavam indo para a Colômbia a disputar a final da Copa Sul-Americana. Ali na ocasião era a primeira vez que a Chapecoense ia disputar um título internacional, então aquilo acabou comovendo o mundo inteiro, né? Foram mais de 70 pessoas vitimizadas, dentre todas ali os jogadores, né? Um ou outro sobreviveu, a tripulação em si, enfim. Eu não vou entrar aqui no mérito da causa do acidente, os culpados e tudo mais, porque isso aí virou meio que documento público, né? Então, caso vocês tenham interesse em saber da história aprofundada, deem uma olhada no YouTube. No YouTube tem vários vídeos bem interessantes a respeito do assunto, enfim, ali vocês tirem suas próprias conclusões, mas o fato é o seguinte, foi uma coisa muito triste mesmo. Eu lembro como se fosse ontem deste dia. Eu tava assistindo não, né? Tava ouvindo rádio na madrugada, naquelas noites de insônia, então ainda de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, teve ali a primeira notícia que eu tomei conhecimento na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Teve um flash ali na programação da rádio, um corte, e o repórter trouxe a notícia, claro, com ar de tristeza e pesar, né? Então ali eu já fiquei mais chocado ainda, e a insônia que já me dominava naquela madrugada impediu que eu tirasse aquele cochilo por volta das 4 da manhã. Fiquei muito chocado e a partir dali corri para a TV também, fiquei acompanhando os desdobramentos do episódio. Inspirado neste assunto, eu dei uma olhada aqui, abri aqui a internet, pesquisei sobre acidentes aéreos que vitimizaram outros clubes ao longo da história, né? E eu fiquei assim, horrorizado com a quantidade de aviões que caíram e levaram atletas, não só do futebol, sabe? Teve equipe de hóquei, equipe de futebol americano na década de 70, a patinação no gelo, sabe? Boxeador, teve um time de rugby lá do Chile. Essa aí talvez seja a história mais conhecida de todos. É aquela equipe de rugby que o avião em 72 caiu na Cordilheira dos Andes e ali eles ficaram presos por cerca de 60 dias. Somente depois de 60 dias que o pessoal do resgate conseguiu acessar o local do acidente. Infelizmente, assim, sobreviveram 20 pessoas. Felizmente sobreviveram 20 pessoas, mas infelizmente eles tiveram que praticar o canibalismo, sabe? Essa história é bem conhecida, virou livro, virou filme, virou documentário. Então, a exemplo da Chapecoense está aí em domínio público a todos assistirem, né? Então, talvez este seja o acidente aéreo mais famoso com relação a equipe esportiva já conhecida, né? E também teve uma galera do... esqueci o esporte, não é do rock, eu já falei, sabe? Enfim, acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar, mas eu vou frisar aqui pelo menos aqueles mais conhecidos do mundo do futebol, que é o cerne aqui do canal Jogo às Cegas, sabe? Olha só, em 1949 tem ali o registro do primeiro acidente aéreo conhecido. Foi um acidente que vitimizou a equipe inteira da Torino da Itália. A Torino era a atual tetracampeã italiana e na ocasião do acidente liderava ali o campeonato. Quer dizer, eles estavam partindo para o pentacampeonato. A Torino, em 1949, eles tinham feito um amistoso em Portugal contra o Benfica, estavam voltando para a Itália e quando chegaram ali em Torino, as condições climáticas eram terríveis. Ainda assim eles tentaram um pouso e o avião perdeu altitude, enfim, deu problema e acabaram que se chocaram contra uma basílica italiana ali. 31 pessoas morreram, dentre elas todos os jogadores da Torino. Parece que eram cerca de 18, isso em 1949, né? O tempo passou, em 58 teve um acidente com a equipe de futebol do Manchester United. Eles estavam na Alemanha, confesso que não sei qual era a competição que eles estavam disputando.
Eles decolaram de Munique e na decolagem o tempo estava muito ruim. Imagina a tempestade que caía na ocasião, né? O tempo estava muito ruim, o avião perdeu estabilidade, não conseguiu completar a decolagem e lá na frente se chocou contra uma residência ali. 8 atletas do Manchester perderam a vida, entre outras pessoas. Sobraram alguns jogadores, mas obviamente aquele elenco não teve mais a menor condição psicológica de seguir a temporada, enfim. Então foram 8 jogadores do Manchester United que em 1958 perderam a vida por causa de um fatídico acidente aéreo. Então aí em 60 aconteceu novamente com a seleção da Dinamarca. Olha só, a Dinamarca estava ali fazendo seu, não sei se era amistoso ou preparação para disputar algum torneio mais importante, né, na ocasião, mas também teve um acidente aéreo com eles e praticamente toda a delegação veio a falecer. Isso em 60. Em 61 veio uma equipe de hóquei. Em 72 teve esse dos Andes, sabe? A história foi avançando e outros esportes foram atingidos. O boxeador também, antes do Manchester, isso em 53, o boxeador também veio a falecer. Ele era bem famoso nos Estados Unidos na época, né? Saltando aqui, do acidente com a seleção da Dinamarca em 1960, teve outro ali em 87 e foi com o Alianza Lima do Peru. O Alianza Lima, o maior clube do Peru, o clube mais vencedor, o mais antigo de todos, tinha feito uma competição fora do país, estava retornando e o avião simplesmente caiu no oceano, vitimizando praticamente todo mundo. 41 pessoas ao todo, né? Acidente com a Alianza Lima em 1977. E, por último, com relação ao futebol somente, em 93, a seleção da Zâmbia, a seleção africana da Zâmbia, eles haviam feito uma excelente Olimpíadas antes ali de 93, parece que foi em 80 e... não sei se era 90, enfim, as Olimpíadas antes desse período do acidente. Eles fizeram uma excelente Olimpíadas, estavam disputando as eliminatórias africanas para a Copa de 1994 e, enfim, 93 o avião deles também despencaram e parece que 18 atletas morreram, enfim, a seleção se dizimou e não tiveram condição alguma de chegar ao Mundial dos Estados Unidos. Infelizmente eu não consigo lembrar desse acidente com a Zâmbia. Eu lembro da Copa de 94, lembro da Copa de 90, ali eu tinha 10 anos, então tinha maturidade para perceber as coisas, né? Acho que em 86 talvez não, já era uma criança de 6 anos, mas a partir de 90 já tinha esse entendimento da vida do mundo, né? Então em 94 eu lembro da morte do Ayrton Senna, aquela comoção toda, os jogadores entrando em campo, os jogadores da seleção brasileira, né, entrando em campo com as mãos dadas, mas sinceramente eu não consigo puxar na memória assim nada sobre este acidente com a seleção da Zâmbia, mas aconteceu em 1993 e imagina a comoção naquele continente, né? Em 2011 tivemos aí um outro acidente com uma equipe de futebol americano. Sabe, é triste porque a gente, assim, óbvio que todo mundo diz e é fato consumado de que o avião ele é de longe o veículo mais seguro que existe na história da humanidade, sabe? Para um avião cair, é o que o documentário da Chapecoense falou ali, ó. Para um avião despencar, não é simplesmente o avião cai, o avião simplesmente não cai. Vários fatores levam à queda do avião e praticamente, não digo 100% que nada nesse mundo deve ser generalizado, mas 90% dos fatores são erros humanos, sabe? Descaso, erros humanos, enfim. Então, as coisas vão deixando passar e assim, não somente um erro derruba um avião, é sempre uma série de erros. E no caso aqui da Chapecoense, vocês assistindo o documentário, vocês verão que foram ali pelo menos uns 5, 6 erros fatais, sabe? Cruciais que poderiam ser evitados sem a menor dificuldade, na verdade. Então, o avião é sim o meio de transporte mais seguro que existe, mas quando um deles vem abaixo é simplesmente chocante, é muito chocante. E tá aí. A história do futebol foi vitimizada por estes grandes pássaros de aço, né? Lindos, bonitos, porém aterrorizantes quando estes se desmancham.
Fica aí um vídeo um tanto meio pesado, mas acho que é um assunto mais para cunho histórico mesmo, sabe? A gente vive curtindo o futebol, a alegria do esporte, mas a gente também precisa entender que o mundo não é feito somente de conquistas, de felicidades, de alegrias. Não, tem coisas pesadas que acontecem à torta e à direita o tempo todo e vale a pena a gente de vez em quando tocar nestas mágoas, nestas feridas, nestas máculas para poder até gerar as nossas próprias reflexões e perceber que somos frágeis, somos feitos de carne e osso, estamos aqui por conveniência e basta qualquer coisa desabar, qualquer coisa ser removida na hora errada para que tudo termine, né? Então, façamos a nossa reflexão e continuemos vivendo até o dia que Deus permitir. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Saoza, deficiente visual. Este é meu canal Jogo às Cegas. Antes de ir embora, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, que ativassem o sininho, que deixassem aí o like, a curtidinha bem bacana para mim e, se possível, um comentário, uma crítica, uma sugestão, enfim, um apoio, enfim, o que vocês acharem que devem postar aqui. E também peço que compartilhem o material de modo que o canal seja mostrado a outras pessoas. E é isso aí, vamos que vamos. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e vamos continuar tocando a vida. O Fluminense ontem, só para ir embora rapidinho, o Fluminense ontem perdeu para o The Strong. Fernando Diniz colocou a culpa na altitude. Fluminense é o terceiro melhor colocado na classificação geral, o primeiro colocado na Copa Libertadores, né, galera? Que eu tô me referindo aqui. O primeiro colocado na classificação geral é o Racing. Por coincidência, o líder do grupo do Flamengo, então o Racing está se provando aí casca grossa. Na segunda colocação vem o Nacional do Uruguai e aí sim, na terceira colocação, o time do Fernando Diniz. Vou frisar rapidinho, para mim o Fluminense está perdendo rendimento, o fôlego do tricolor está acabando e eu acho que, sei lá, se eles não tomarem um rumo certo daqui para frente na temporada, o Fluminense não ganhará absolutamente mais nada e, quiçá, chegará à próxima Libertadores, na Libertadores de 2024. Tá aí, fica só o adendo. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite e até o próximo vídeo. Valeu!